Olá você, muito bom dia. Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos vamos com muitas informações para vocês, nossos telespectadores, em toda a nossa região, aqui do litoral norte catarinense, precisamente aqui nas cidades de Balneário Camboriú e também de Camboriú, para vocês aí do bairro Monte Alegre, Tabuleiro, Conde Vila Verde, do bairro Santa Regina, do centro da cidade, do bairro Nova Esperança, da Bacia, do bairro Areias, lá do bairro Cedro, também os nossos telespectadores ali do bairro São Francisco de Assis, que temos uma grande audiência na cidade de Camboriú. Muito obrigado pela companhia, para vocês também aqui do bairro Pioneiros, do bairro da Barra, do Pontal Norte, para vocês que lá do bairro Nova Esperança, aqui, bairro São Judas, enfim, aonde quer que você esteja aqui na nossa região, você está na melhor companhia da sua TV, programa Hora do Povo, iniciando aqui na TVC Panorama, e depois nós temos, é claro, o Muito Mais com Fábio Ismânia, e depois do Muito Mais, você fica bem informado com as notícias locais, estaduais e nacionais no nosso TVC News, o nosso jornal que é referência aqui no nosso litoral catarinense, com a apresentação de Saul Carvalho. Por isso, vem com a gente, porque hoje é terça-feira, dia 25 de novembro de 2025. Estamos vivendo a nossa primavera brasileira. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso tempo hoje aqui na nossa vitrine panorâmica aqui do Alto do Cristo Luz, lá ao fundo do nosso Atlântico, aqui a nossa maravilhosa cidade de Balneário Camboriú. E aqui no Alto do Cristo Luz, é claro, né? Tá tudo certinho, tempo bom nessa terça-feira. Sol aqui na região, graças a Deus, depois de muita chuva na segunda-feira, né? Começamos com chuva em um tempo bastante estável, nublado. E é claro, hoje o sol brilhou aqui no Alto do Cristo Luz. Vamos juntos, obrigado pela sua companhia. A partir de agora, programa A Hora do Povo no ar. Você pode nos acompanhar também na TV aberta, na região de Florianópolis, canal 14.1 da TV aberta. Se você preferir, pode baixar também o aplicativo, que é rápido, leve, fácil, e você nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ah, mas eu quero baixar o aplicativo. Pode baixar, é rapidinho, então já aproveita, já baixa aí. Nós estamos também nesse momento ao vivo, simultaneamente no Instagram e também no site da TVC Panorama. E nós vamos com os nossos patrocinadores, apoiadores aqui do programa, que são eles, Z Danças e Eventos. É isso mesmo, gente. O Z Danças e Eventos, que nessa quinta-feira, próxima quinta-feira, show do Z Danças e Eventos, vai trazer, é claro, uma banda que você vai gostar demais. Está chegando eles, o Fabinho e também o grupo Chega Mais e também o pessoal aí da banda do Vilceu Pause, isso mesmo, Vilceu Pause e banda, e o Fabinho que vai abrir todas ali com a sua galera. Depois Vilceu Pause, quem que não conhece o Vilceu Pause, hein, gente? Aquela música linda demais, que é Perigosa e Linda, que tem milhões de visualizações, né? A autoria do Vilceu Pause, esse grande cantor aí que cantou nas grandes bandas como Corpo e Alma, Musical Calmon e por aí afora, né? Vilceu Pause no Z Danças e Eventos. Conheça um pouquinho essa casa de baile e shows que nós temos aqui no nosso litoral, aqui do ladinho, em Camboriú. Quer se divertir? Então vem para o Z Danças e Eventos. O melhor dos bailes, todas as quintas e domingos, a partir das 19 horas, com um delicioso jantar por conta da casa. E logo após, um maravilhoso baile para você se divertir, num ambiente climatizado e com muita segurança. Estacionamento gratuito. Os baileiros vêm para o Z Danças e Eventos, na Rua Peroba, número 51, bairro Tabuleiro, em Camboriú. As melhores bandas do sul do Brasil passam pelo Z. Vem dançar! As melhores bandas do sul do Brasil passam pelo Z Danças e Eventos. É isso aí, gente. Toda quinta show do Z, e também aos domingos você pode bailar à vontade. Os baileiros que gostam de um bom baile e descontrair com os amigos ali no Z Danças e Eventos. Vamos juntos também com o Elson Prado, cabeleireiro, esse grande cabeleireiro profissional, de mão cheia, que dá realmente um realce todo especial no cabelo das mulheres. Dá uma olhadinha aí o trabalho, de repente a doutora Fernanda também pode dar um pulinho lá, doutora, ó, no Elson Prado, dá uma olhadinha no trabalho do Elson, vai ficar lindo demais o seu cabelo, né? Cabelo da mulherada, que tá chegando aí as festas, né, de final de ano, e nada melhor que andar com o cabelo sempre bem arrumadinho, bonito. O Elson Prado, ele faz tinturas, alongamentos, mega hair,
Também é cabeleireiro unissex, também dos homens, é claro. É só pintar ali no salão do Elson Prado, na rua Monte Sotária, 319, no bairro Monte Alegre. Ou, se você, mulher, quer agendar horário, 47-9952-0260. 47-9952-0260. Elson Prado, cabeleireiro.Esse é o cabeleireiro realmente padrão e fantástico que nós temos aqui na região. Agora são 10 horas e mais 38 minutos. Nós vamos também com o Varandão Pub Bar, a sua nova opção de festa, de agito, que começa todas as quartas-feiras no Varandão Pub Bar. Tá aí, ó, a cena no Varandão Pub Bar. Curta um pouquinho desse comercial fantástico aí que nós fizemos lá no Varandão. A galera agitando demais. Lembrando que na quarta-feira começa o agito no Varandão. Você pode, é claro, ir lá soltar a sua voz. Você que canta, vai lá, mostra o seu talento no Varandão Pub Bar, ali na rua Dom Afonso, número 830, ali na Vila Real. Lembrando que na quinta-feira tem Marco Reia, na sexta-feira tem Jaque e Giovanni, no sábado tem a cantora Maiara, e no domingo tem o Cris e o Bruno, que vão agitar ali todos a partir das 20 horas. A festa começa ali no Varandão Pub Bar. Vai lá porque tem petiscos e porções ali no Varandão para você descontrair com seus amigos. Vamos juntos, gente. Agora são 10 horas e mais 40 minutos e, claro, eu recebo hoje com muito prazer, né? Hoje eu recebo a doutora Fernanda Kratzer, nossa advogada de direito trabalhista, para brilhantar, né, o nosso programa na manhã desta terça-feira. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, Dilson. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso e vamos lá, porque você pode participar com a gente também, mandando a sua questão, hoje, direito trabalhista. Vamos ver, está acontecendo alguma coisa no seu trabalho, de repente? 3360-1101, já está na tela, tira um print, mande a sua pergunta. A doutora está aqui para ampliar as perguntas em relação a direito trabalhista. Aliás, já tem perguntas aqui. Vamos lá. Bom dia, doutora. Entrei na empresa, doutora, faz esse ano ainda, né? Mas já me falaram que sempre tem férias coletivas. Ainda não sei, porque faz um ano, doutora, vai fazer um ano, né, que eu entrei. Como funciona nesse caso, doutora, para mim? No caso de férias coletivas de empresa, a empresa ela tem que comunicar ao Ministério do Trabalho que as atividades serão suspensas ali por aquele período para todos os funcionários, e a concessão de férias ela acontece para todos os funcionários, independente de eles já terem um ano de casa ou não, porque o direito às férias ele se adquire após um ano de casa, certo? Mas nesse caso, mesmo que não tenha um ano ainda, o trabalhador vai ter direito às férias proporcionais ao tempo que ele já trabalhou, e caso as férias coletivas elas sejam de um período superior, tenham mais dias do que ele tem realmente direito às férias, os outros dias vai ser uma licença remunerada, ele vai receber por esses dias, e assim que ele retornar ao trabalho, ele vai começar do zero a contagem para as novas férias. Então, tem direito igual, vai receber igual, com um terço constitucional, né, um terço a mais sobre o valor daqueles dias, vai receber tudo de forma igual como os outros trabalhadores. A diferença é que, quando ele retornar, se inicia novamente essa contagem para o novo período de férias. Muito bem. Doutora, e quem tem menos de um ano de empresa, doutora, ela recebe também, no final do ano recebe, ou quando sai, né, da empresa, recebe proporcional também aos meses que trabalhou, doutora? Sim, sempre vai receber. O único caso em que não se recebe férias proporcionais quando se sai de uma empresa é quando há uma despedida por justa causa. Em todas as outras modalidades, você sempre vai receber proporcionalmente, tanto férias quanto 13º relacionado ali ao período que você trabalhou na empresa. Muito bem, para você que está chegando agora, bom dia, obrigado pela sua companhia. Você que está nos acompanhando pelo Instagram ou pelo aplicativo da TVC Panorama, obrigado mesmo pela sua audiência. Vamos aqui com a participação do nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo, na manhã a Lúcia. Obrigado, Lúcia, pela companhia desta terça-feira. Bom dia, doutora. Trabalhei 5 anos como empacotadora, doutora, em uma empresa. Fiquei mais de um ano encostada por problema no meu ombro. Quando voltei, me demitiram. Tenho algum direito, doutora? Aqui nós vamos ter que analisar o seguinte, se houve uma doença ocupacional, ou seja, uma doença que foi ou causada ou agravada em razão do trabalho dela. Quando há um período longo assim, 5 anos, na mesma função, empacotadora, normalmente é um esforço, né, dos braços, dos membros superiores, então pode sim causar algum tipo de lesão, uma tendinite, enfim, qualquer problema ali relacionado aos ombros. Se ficar comprovado que aquele trabalho ou causou ou agravou um problema que ela já tinha,
Então, a gente consegue, nesse caso, configurar uma doença ocupacional e, quando isso fica confirmado, nesse caso, quando ela retorna do afastamento dela do INSS, ela vai ter direito a 12 meses de estabilidade. Então, nesse caso, o ideal, se ela não teve a licença dela ali, o auxílio-doença dela, com o código por doença ocupacional, ela vai ter que buscar a justiça para reconhecer essa doença e daí sim pedir a estabilidade de 1 ano. Ela vai ter que pedir ou a reintegração dela a esse trabalho, que ela retorne à função dela, ou a outra função, se o problema dela no ombro não permitir que ela exerça a mesma função, e ela vai ter direito à estabilidade de 12 meses. E se ela não puder retornar àquela empresa, daí ela vai ter direito àquele período indenizado, ou seja, receber os salários referente a esses 12 meses que ela teria estabilidade. Mas ela vai ter que buscar ali a justiça para, então, poder confirmar que aquela doença que ela teve, que teve o afastamento do INSS, foi causada pelo trabalho dela. Participe com a gente ao vivo nessa terça-feira, a doutora Fernanda Krentz, nossa advogada de direito trabalhista, dando uma passadinha por aqui para ampliar as informações, tirar as suas dúvidas. Muito obrigado pela audiência de todos que estão nos acompanhando. Tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Sou instalador, doutora, de ar-condicionado e causei um dano no portão do cliente. O patrão disse que vai descontar do meu salário, já que eu danifiquei o portão. E esse conserto vai custar mais ou menos R$10 mil. Estou desempregado, doutor. Ele pode descontar, fazer isso, doutor? O que acontece quando um trabalhador causa um dano ali no exercício do seu trabalho, né, tanto na empresa quanto com algum cliente? Existem duas situações. Existe a situação em que aquele trabalhador causou isso com dolo, ou seja, ele quis causar aquele dano, ou por culpa, ele não tomou a devida atenção, ele, de alguma forma, ele deveria ter tido um cuidado que ele não teve e acabou causando aquele dano. Se foi por dolo, o patrão vai ter que provar isso. Se foi por dolo, o empregado fez aquilo de má fé, ele realmente quis causar o dano, sim, aquele patrão vai poder descontar do seu trabalhador o dano que foi causado. Mas se foi por culpa, e o patrão, nesse caso, também vai ter que provar que houve culpa, que ele, de alguma forma, não tomou o devido cuidado, ele só vai poder cobrar esse dano do seu trabalhador, do seu empregado, se tiver um contrato que prevê essa possibilidade. Se não estiver previsto no contrato, não pode haver o desconto salarial desse trabalhador. Então, vai ter que verificar lá no seu contrato, se você tem um contrato assinado, se existe essa cláusula prevendo esse ressarcimento de dano. E se houver, sim, ele vai poder descontar, mas ele vai ter que manter um pagamento mínimo de salário. Hoje a jurisprudência diz que pode ter um desconto, aí, dependendo do caso, de até 70% do salário para cobrir esse dano, mas tem que ver caso a caso, certamente. Mas pode haver, sim, o desconto para o ressarcimento se houver o contrato previsto. Perfeito, doutora Fernanda. Tem uma pergunta aqui que mandaram no 47, no PV do Adilson Cardoso, aí você pode enviar a sua questão sem problema algum, tanto no 33601101, quanto também no 47 98424 8870. O seu Antônio mora aqui em Camboriú e ele falou: Adilson, sofri um acidente semana passada indo para o trabalho. Gostaria de saber com a doutora se eu tenho algum direito, porque eu estava indo trabalhar e acabei sofrendo acidente e não pude mais, estou encostado, né, devido, né, sofreu fratura, inclusive, ele está comentando aqui. É Antônio? Antônio. Seu Antônio, o que acontece nesse caso? Isso é chamado acidente de percurso, acidente do trajeto. Se você estava indo da sua casa para o trabalho, isso pode ser, sim, considerado um acidente de trabalho. Então, o que tem que ser feito? Você vai ter que verificar quanto tempo vai ter que ficar afastado. Se houve fratura, provavelmente vai ter que ir para o INSS, buscar um auxílio ali, né, para poder ficar em casa se recuperando. Verificar junto à empresa, isso é muito importante, verificar junto à empresa como que está o seu registro, se o seu endereço está atualizado. Muita gente esquece de atualizar o endereço no registro da empresa, isso é muito importante para esse tipo de situação. E se você estava indo da sua casa, conforme registro, até o local de trabalho, ali no horário de trabalho, antes de iniciar a sua jornada de trabalho, tiver isso tudo documentado, e, de preferência, informar isso à empresa, tá? Informar que você estava indo ao trabalho quando sofreu esse acidente. Neste caso, você terá, sim, direito a essa estabilidade quando retornar desse auxílio-doença, do afastamento ali por incapacidade do INSS. Daí, quando houver o retorno ao trabalho, você vai ter 12 meses de estabilidade, porque isso é equiparado a um acidente de trabalho. Doutora, tem
pessoas, nossos telespectadores nos assistindo, a Dona Maria, o seu João ali no bairro Tabuleiro, estão nos acompanhando através da TV aberta, canal 11.1 aqui na nossa região. Também o Reginaldo lá no bairro Areias também está nos acompanhando. A Fátima mandou um print, obrigado pelo carinho, sempre nos assistindo ali em Joinville, está assistindo pelo Instagram. Obrigado pelo carinho de todos vocês, nossos telespectadores espalhados, né, por todo o nosso litoral catarinense. Tem mais perguntas? Bom dia, doutora. Recebo loas e comecei, doutora, a trabalhar por fora. Fui demitida e estou grávida. Me mandaram embora. Tenho algum direito, doutora, nesse caso aí? Primeiro, vamos explicar o que seria o LOAS, né? Isso. O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social e nessa lei está previsto um benefício que se chama o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Ele é um benefício assistencial que dá direito a algumas pessoas que preenchem certos requisitos a receber um salário mínimo por mês, ainda que nunca tenham trabalhado. Nesse caso, se ela recebia esse benefício, é porque o INSS entendeu que ela preenchia esses requisitos, que se ela está grávida, ela deve ser menor de 65 anos, então ela deve ter algum tipo de deficiência que não possibilita que ela trabalhe e também ela é baixa renda. Então, se ela exerce um trabalho, dependendo de como é o núcleo familiar dela, porque para se determinar se a pessoa é baixa renda ou não, vai ter que verificar quem que faz parte do grupo familiar dela, filhos, irmãos, mãe, tia, quem mora com ela. E daí tem que fazer um cálculo da renda dessa família e fazer a divisão pelo número de pessoas que existem ali. Se, com esse trabalho que ela exercia, ela superou esse limite que a lei traz, ela vai perder o direito a receber o LOAS. Mas se ela está trabalhando é porque hoje ela já tem a capacidade de trabalhar. Então, buscando o reconhecimento desse trabalho, o INSS pode sim entender que ela não tem mais direito e acabar cessando o benefício. Mas cada caso é um caso, a indicação seria buscar um profissional da área do direito do trabalho e do direito previdenciário, buscar um advogado aí competente da área, para analisar especificamente o caso, porque, no caso, ela pode buscar o reconhecimento desse trabalho e ter a estabilidade até 5 meses após o parto, o que pode vir a ser mais benéfico do que continuar recebendo LOAS, porque se ela pode trabalhar, se ela já está com capacidade de trabalhar, o INSS a qualquer momento pode vir a cortar esse benefício. Então, de forma geral, sim, você pode buscar o reconhecimento desse trabalho, sabendo que pode, nesse caso, terá que abrir mão, provavelmente, desse benefício. Muito bem, 10 horas e 49 minutos, nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial, nosso primeiro, e voltamos depois com a doutora Fernanda aqui para esclarecer assuntos. E a pergunta da Mari, a Mari que está nos acompanhando, a doutora mandou aqui, está assistindo pela TV, mandou aqui um print da doutora Fernanda Kratz aqui no nosso programa, e depois tem a pergunta da Mari. Fica ligadinho com a gente, é um instante só.